A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu agora pela manhã a mãe do menino Henri Borel, Monique Medeiros, e o padrasto do menino, o vereador do Rio de Janeiro, Dr. Jairinho, do Solidariedade. A criança morreu há um mês. O William Oliveira está aqui comigo, tem mais informações sobre essa prisão. É um caso que comoveu o Brasil e o Brasil inteiro acompanha de perto os desdobramentos dessa história, né, William? Bom dia. Oi, Jonathan, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Comprova aquilo que a gente já tinha falado e vinha falando já há algum tempo. Eles passaram de testemunha a investigados há algumas semanas, muito em consequência do laudo necroscópico que apontou que a criança foi vítima de violência. Depois, os peritos foram até o apartamento por uma terceira vez, fizeram várias simulações por muitas horas, constatando, Jonathan, que não havia possibilidade do menino ter aquela quantidade de lesões sem que fosse empregado algum tipo de violência. Eles pegaram um boneco muito semelhante ao menino Henri e simularam várias formas de como a criança poderia ter se acidentado no apartamento e quais as lesões que aconteceriam caso isso acontecesse. Nenhuma delas praticamente foi semelhante ao que estava presente no corpo da criança no momento em que a morte foi constatada. Então, a polícia já começou a trabalhar com emprego de violência, fala-se em tortura sem chance de defesa. Já é assim que a polícia trabalha com esse caso, já apontando como um homicídio. E por que eles foram presos nesse momento? Se até então eles estavam prestando depoimentos, estavam colaborando com a justiça, é porque nos últimos dias a polícia notou um movimento diferente na conduta dos dois. Então eles passaram a ficar em outra residência, já não era mais aquela conhecida dos policiais, havia possibilidade de fuga, eles tinham reunido ali alguns pertences para levar a essa casa. Isso chamou a atenção da polícia, baseado no que a Polícia Civil já tinha de informações do laudo da necrópsia, chegou-se à conclusão de que nesse momento era melhor a prisão dos dois para que as investigações não sofressem nenhum tipo de consequência, né? E que eles não apagassem provas, que eles não atrapalhassem o curso das investigações, que nesse momento a polícia tenta provar que o menino Henri foi assassinado. Por quem? A polícia está tentando descobrir com o depoimento dos dois, que vai acontecer agora também com a famosa acariação que pode acontecer, que é quando os dois são colocados frente a frente e começam a ser confrontados. Então, nesse momento, a polícia já acredita ter provas técnicas e testemunhais suficientes para sustentar a versão de homicídio e, mais do que isso, apontar esses dois como suspeitos do crime, ou que um dos dois tenha praticado, ou que o outro não sabe, ou que um esteja acobertando o outro. É o que agora a polícia tenta desvendar. É importante você fazer essa análise do seguinte, né? Realmente, talvez a mãe não tenha participado diretamente da morte do garoto, mas tenha acobertado o doutor Jairinho, o namorado. Como também pode ter participado diretamente. Ou pode ser a mãe, contou uma história para o Jairinho, que acreditou, e aí ele passou a encobertar. Ou pode, de fato, um dos dois ter praticado o crime sem o conhecimento do outro, e aí contar daquela versão de que a criança sofreu um acidente, e esse parceiro estar acreditando na versão, né? A gente tem que lembrar que é um casal, né? E os dois, até o momento, têm mantido ali uma única história em relação aos fatos. Claro, se tem divergência nesses depoimentos, a polícia não informou, a gente não sabe. E essa divergência que pode levar, inclusive, ao esclarecimento do fato ou até o desmantelamento de uma versão apresentada até aqui. Então, é claro que a justiça agora é que vai, de fato, definir se eles são acusados ou não, né? Quando a polícia pede a prisão, é justamente para que os envolvidos não atrapalhem as investigações. E a partir de agora, claro, a polícia já com provas, no mínimo suficientes para indicar que eles teriam algum tipo de participação na morte, então pede a prisão da mãe e do padrasto por envolvimento no crime. A gente precisa lembrar também que há um mês, a morte completa exatamente um mês hoje. A morte do menino completa exatamente um mês nesta quinta-feira. E uma ex-namorada do doutor Jairinho
já tinha relatado violência, ter sofrido violência, né? Disse que o menino chegou, aliás, o doutor Jairinho, o vereador, chegou a pegá-la pelo pescoço, né? Apareceram outros relatos também de pessoas, mulheres com quem ele se relacionava, dizendo que ele tinha um comportamento violento com crianças, que eram filhos dessas mulheres. Então é tudo isso que a polícia está fazendo. Já ouviu várias testemunhas e agora nesta quinta-feira chega a prisão da mãe e do padrasto do menino em Riborel. A gente segue acompanhando para saber se vai ter alguma coletiva da polícia, por exemplo, para dar mais detalhes sobre essa prisão, porque é um caso, volto a dizer, de comoção nacional. Uma criança que morre dentro de casa de uma forma muito misteriosa e a polícia agora trabalha para elucidar esse caso, mostrar de fato o que aconteceu. Ainda sobre uma dessas namoradas, ex-namoradas do Dr. Jairinho, a filha, né, dessa ex-namorada também deu um depoimento em uma delegacia especializada no Rio de Janeiro, no final de março, sobre a suposta agressão que sofreu do parlamentar há 8 anos. Então, volto a dizer, são vários relatos, vários depoimentos, testemunhas que a polícia teve acesso e que agora coloca tudo, monta esse quebra-cabeças para conseguir, de fato, concluir o inquérito sobre esse caso. A gente volta ainda nessa edição do Alerta Brasil com outras informações sobre a prisão, volto a dizer, da mãe e do padrasto do menino em Riborel, no Rio de Janeiro.